tem o anúncio do desafio principal dessa semana, que vai ser uma linha mais apresentadora, sabe? Uma linha mais assim, programinha, uma linha de entrevista, sabe? O primeiro programa se chamava Bom Dia com Bafo, que teve aí como convidada a Bruna Braga. E eu senti que começou muito bem, mas com o tempo o tempo foi descarrilhando, gente. Foi um shit show, realmente. Mas o que foi a minha maior decepção nesse grupo foi a Desiree Beck, de novo. A Males que vem pro bem, né? Porque a gente ganhou o melhor lip sync dessa temporada. Um dos melhores lip syncs de Drag Race Brasil. Eu tenho pra mim que naquele momento a Desiree e a Melody pariram metade da população brasileira, porque a outra metade tinha sido parida pela Shannon e pela Organza lá na primeira temporada com lip sync de festa. E se eu fosse as outras meninas, eu ia ficar com medo, viu? Porque além de lutar pra ficar, eu tenho que lutar pra superar. Hello, 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 honey baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em That One Luiza. Eu sou a aspirante a editora amadora de Drag Race Brasil e hoje estamos aqui para falar do 5º episódio dessa segunda temporada do programa que a gente tanto ama. Então, vamos começar os trabalhos. Mas antes de eu soltar o verbo do que eu achei do Snatch Game, eu quero dar as boas-vindas para você que tá aí assistindo esse vídeo. Espero que goste do meu canal. E se gostar, resolver ficar, por favor, se inscreva aqui embaixo. É completamente gratuito. Ative o sininho das notificações, assim, toda vez que sair conteúdo novo, chega até você primeiro. E, é claro, não esqueça também de deixar o like, de deixar um comentário, deixar o seu hype também para esse vídeo chegar em muito mais gente. E me seguir nas redes sociais que estão todas aqui na descrição. E nessa semana, o programa começou com o astral lá em cima, já que ninguém foi eliminada, então aquele clima agridoce de enterro / comemoração não se criou dessa vez. Só alegria, só comemoração. Bel que ganhou lá o seu primeiro win da temporada. A Melody e a Desiree fizeram um lip sync histórico. E a nossa querida Melina Blay ganhou aí um prêmio de 5K do Grindr. Então tá um clima muito gostoso de festa, mas ainda fica no ar aquela coisinha de alguém deveria ter saído hoje. Agora o programa vai se arrastar por mais uma semana. E no meio desse clima todo, a gente tem a nossa querida Mercedes Vulcão, que já começa desde esse primeiro momento do programa a traçar a sua trajetória, porque ela se sente pressionada a ganhar algo logo. Ela é uma das únicas que tá sem nenhum win, e ela também, nessas últimas semanas, tem estado sempre no top, mas nunca sendo a vencedora. Mas, começando de fato o episódio 5, a Melina acabou levando ali alguns socos nos seus seios de plástico por ter ganhado o prêmio dinheiro do mini desafio, mas ela já chegou nesse novo dia na workroom com uma ideia muito legal, que é de selar a paz com a Desiree, graças ao incidente que ocorreu 2 episódios atrás. Então ela foi lá, sem salto, a Desiree ainda estava um pouco nervosa, mas as duas selaram o retorno dessa amizade no remix da Bananeira. Deu tudo certo dessa vez, ninguém levou pesada na cara, ninguém caiu, foi tudo lindo e maravilhoso. Mas não teve nem muito tempo para fazer muita gracinha também, porque a Greg já chegou chegando, anunciando aí o nosso desafio da semana, que é para botar todo mundo de orelha em pé e lembrar que a competição tá muito acirrada. É claro que eu tô falando, gente, do Snatch Game, que é um favorito dos fãs, inclusive eu gosto muito desse desafio, e eu tava muito ansiosa pra ver o que as nossas queens vão aprontar nessa segunda temporada. Infelizmente, pessoal, eu tenho que bater nessa mesma tecla que eu venho batendo desde a primeira temporada, que é a questão da edição dos episódios de Drag Race Brasil. Esse, em específico, tava um pouquinho confuso. Porque, geralmente, o que acontece, né? As queens estão lá, aí vem a host, anuncia que é o Snatch Game, elas começam a separar os adereços e ver as piadas que elas já tinham pré-prontas ali pra apresentar durante o programa. Mas, dessa vez, não teve nada disso. Elas foram direto para o camarim começar a maquiagem e também debater o que elas pretendiam fazer. Dessa vez, ninguém foi com personagem repetido, pelo menos não que tenha sido mostrado pra gente.
Só que a gente já começa a ver as opiniões umas das outras ali, tipo, eu não acredito que fulana vai fazer personagem tal, porque é um personagem muito complicado. Ou então, quero só ver o que fulana vai conseguir fazer com isso, porque é um personagem muito famoso e o sarrafo tá lá no alto, sabe? Então as queens estão ali esfumando um olho, falando do personagem, passando um gloss, dividindo realmente as suas expectativas. E a gente já começa a ver o nervosismo suando, pingando da cara da Adora Black. Ela já tá desde o primeiro momento falando que não se sente muito confortável com esse desafio. Eu acho que tá muito fora do que ela costuma fazer no trabalho dela fora do programa. Então é algo que é compreensível a certo ponto. Afinal, você não pode esperar que uma pessoa que não tem tanta familiaridade assim com a coisa da comédia, da atuação, do improviso, entregue um trabalho espetacular logo de cara. Sabendo que o Snatch Game é um dos desafios favoritos dos fãs, a gente sabe também que a pressão é muito grande. E essa pressão não cai só em alguém que não tem tanta, como eu posso dizer, tanta segurança, né, nessa área da atuação de uma drag queen, como também cai em pessoas que já são profissionais, como é o caso da Mercedes Vulcão, que é atriz e também estava super nervosa de ter que fazer uma figura como El, que maravilha. Gente, eu sei que a edição é muito confusa, eu tenho muitas críticas a fazer todo episódio, só que um acerto eu tenho que pontuar. Eu achei muito legal que, enquanto as queens estavam ali se arrumando, em vez de passar só a Greg pra ver, tipo, falar, você vai fazer fulana, que interessante, mas como você vai fazer ela engraçada? Eles também trouxeram a jurada convidada da semana, que é a Kelly Hilton. Sendo muito sincera, eu não assisti o Drag Race Germany ainda, mas eu acho muito legal que eles pegaram a vencedora do Snatch Game, que é uma queen brasileira, para poder fazer esse walkthrough, né? Conversar ali com as queens, dar um pouco de incentivo, um pouco de apoio, um pouco de dica. Então eu achei que foi uma coisa muito mais positiva, muito mais benéfica para as queens do que só ficar aquele negócio maçante de chegar a Greg e falar: tem certeza que vai fazer esse personagem? Tem que me fazer rir, hein? Não é por nada, gente, mas algumas escolhas de personagem me deixaram um pouco cabreira. Seja porque eu não conhecia a pessoa, como foi o caso da Poseidon, ou pelo caso de eu conhecer a pessoa e não saber se dá pra tirar tanto leite de pedra assim pra deixar uma coisa caricata o suficiente para o Snatch Game, pra não ser uma bomba. Então, eu fiquei nervosa, mas depois eu lembrei que eu tô aqui no meu quarto, eu só tô assistindo, então não é comigo, boa sorte pra vocês e que vença a melhor drag queen. Mas vamos ao que interessa, falar do Snatch Game. Opiniões gerais, assim, pra começar, gente, eu achei muito interessante que a Dudu Bertolini passou tanto tempo cheirando as calcinhas da Bettina que chegou lá mais rouca que a própria. Eu achei um mod bem legal, assim, uma saudade da minha madrinha, Bettina Polaroid. Mas se de um lado a gente tinha a Dudu, do outro estava a queridíssima Kelly Hilton. E eu tenho que dizer que foi uma boa escolha, mas eu senti falta da Bruna Braga. Eu teria talvez colocado a Bruna no lugar da Dudu e teria dado melhor, na minha humilde opinião. Embora eu acho que a Dudu fez uma boa participação ali. Porque eu já tô cansada da maioria dos trocadilhos mesmo. Minhas primeiras impressões foram: as caracterizações estavam ótimas. Quem eu já conhecia, eu achei bem parecidos, assim, lembrava bastante quem a pessoa estava tentando retratar. E quem eu não conhecia, logo do primeiro momento eu já comecei a pescar um pouco qual era a vibe do negócio. O que eu também achei legal do Snatch Game foi que as perguntas estavam super atuais, estavam super combinando com coisas que a gente tá vendo até agora no Brasil rolando. E isso só evidencia o que? A rapidez que eles tiveram para gravar essa temporada e jogar ela no ar. Deve ser por isso que a edição tá tão zoada ainda. E o que eu posso colocar de ponto negativo, assim, das minhas impressões gerais é que teve muito confessionário longo, cortando ali o andamento do desafio. E, como eu já disse, os trocadilhos da Dudu Bertolini, que, gente, não tem necessidade de colocar Mona
em tudo que é palavra, sabe? A gente já entendeu, é um programa de gays. Não precisa botar a Mona, a Samona Arai, não precisa. Não tem necessidade. Agora, sobre as queens, pra mim, gente, foi rinha de gigantes sim, tá? A gente teve aí a Ruby Knox, que tava interpretando Clodovil Hernandes. Depois a gente veio com a Melina, interpretando Milton Cunha, que inclusive eu quero muito que seja jurado de Drag Race Brasil em algum momento, porque eu acho que ele vai dar dicas sensacionais. A Desirê, que foi de Xuxa Verde. A Belk, que tava de Maia Massafera Sem Voz. E a Melody, que trouxe pra gente a Carol Conká. Pra mim foram os grandes destaques dessa prova. Rinha de gigantes mesmo. Assistindo assim o programa, eu entenderia qualquer uma dessas meninas no top ou até como winner. Então eu fiquei muito satisfeita com o que foi ao ar. E dizem que o que foi cortado, que não foi ao ar, também estava muito engraçado. Eu queria muito ter acesso a esse material. Elas roubaram a cena mesmo quando não estavam em evidência, fazendo caras e bocas, falando ali umas coisinhas, enquanto outra colega estava dando resposta. As interações também combinaram pra caramba. Então, elas são os meus destaques positivos. E as outras são os meus destaques negativos, infelizmente. A Dora, por exemplo, ela foi lá só pra ser linda. E não a linda quebrada. Foi triste. Ela tava quebrada, tava linda, mas não era a linda quebrada. Faltou trocadilho, sabe? Faltou esse jogo rápido de palavra que a Lin trouxe pra gente, que ela é tão famosa por fazer. Já a Mercedes, como é o que maravilha, ela começou bem. Só que eu não sei se ela não estava conseguindo mostrar muito do que estava acontecendo, se ela se sentiu desestabilizada de alguma forma, porque ela começou bem, mas quando decaiu, não conseguiu mais subir, infelizmente. E sobre a Poseidon, a questão não é nem que eu não tenha gostado da atuação dela, é só porque eu realmente não conheço a pessoa, não entendi muito bem, pra mim ficou uma coisa um pouco perdida, sabe? Eu não entendi as referências, mas eu achei divertida em alguns momentos. E fica a dica para as queens que vão se inscrever para as próximas temporadas de Drag Race Brasil: evitem fazer TikTokers. Pode ser subcelebridade, mas escolham bem. Eu dei uma rápida pesquisada, essa tal dessa Júlia, ela participou do Rancho do Maia, então fica mais uma vez a dica: evitem fazer a galera do Rancho do Maia. Evitem fazer TikTokers. Evitem fazer pessoal do Quai. E como essa edição tá a coisa mais confusa do mundo, a gente não tem nem um tempo de respirar. Vamos direto para a rundown da runway. Não teve nem espelhinho da desgraça. O tema dessa semana foi bichanas de pelúcia. Então elas tinham que trazer uma referência aí à pelúcia no seu look. E a gente abre os trabalhos com a queridíssima Ruby Knox, que traz aí uma referência regional com a La Ursa. O look dela trouxe elementos aí carnavalescos do Nordeste, mais especificamente de Pernambuco e também da Paraíba. E eu achei muito interessante a forma como ela construiu esse look, né? Ela trouxe a tradicional máscara de papel machê, que é usada pela La Ursa durante as festividades carnavalescas. Ela veio com bastante referência ao BDSM, que, pelo que eu entendi, nessa tradição da La Ursa também tem um tal de caçador, um tal de gringo. Então, eu acho que combina um pouco ali com o que a Ruby estava tentando trazer. Se eu tiver errada, Ruby, por favor, me corrija. E eu simplesmente adoro, gente. Eu tenho que ser muito sincera que eu sou muito canelinha de quando as queens trazem essas referências mais regionais, apresentam as suas raízes pra gente, o que só enriquece o nosso conhecimento cultural. Então, Ruby, você arrasou. Não foi meu look favorito da noite, mas foi muito especial. Eu adorei saber um pouco mais sobre a La Ursa e você estava belíssima com você. Outra queen que também fez uma leve referência ali ao carnaval foi a Belk. Só que ela veio de gatinha carnavalesca, toda bonitinha, uma roupinha toda de pelúcia, com o tapa-sexo ali, né, pra tampar as partezinhas da gata. Tava um look muito legal. A única coisa que eu senti falta foi quando eu fui ver a postagem nas redes sociais dela,
Ela tava com uma tiarinha de uma espinha de peixe, não teve isso na runway, eu senti falta. Mas tava muito bonitinho, muito bem feito, eu adorei. A terceira a entrar foi a Mercedes Vulcão, e ela também veio nessa coisa do BDSM, do chicote da algema, da corda de alpinista. Só que eu não sei pontuar exatamente o que eu mudaria nesse look, talvez tudo. Eu gosto muito da combinação de cores rosa e preto, mas eu senti que as coisas estavam um pouco desconexas no look da Mercedes. Ela tava uma coisa meio gata, mas aí tinha um cabelo que não tava conversando muito bem. A maquiagem dela eu acho que tava muito sutil. Faltou ali um cílio um pouco mais impactante, parecia que ela estava sem cílio. E, enfim, isso mexeu comigo um pouco, mas eu acho que ela não passou vergonha. Isso não é um look que eu colocaria assim, pra história de Drag Race. O que me dói muito falar, porque eu adoro a Mercedes, eu sou muito apegada nela e eu queria muito ver ela crescendo semana após semana, mas infelizmente essa semana não foi a semana dela. Literalmente. O tema dessa runway era pelúcia, mas parece que o subtema era BDSM, porque a gente tem mais referências aí do look da Poseidon Drag. E ela veio aí com uma outra referência que é o Sansão da Turma da Mônica. Achei muito bonito, o look muito estiloso. Comparado ao que ela trouxe lá nos primeiros episódios, é uma grande evolução fashion, é uma demonstração de muita versatilidade. A única coisa, assim, que talvez eu mudaria, se fosse eu usando o look em vez da Poseidon, seria usar o vestido vermelho, que aí ia trazer mais ainda essa alusão à Mônica. Mas ficou muito, muito legal também. Eu gostei muito da maquiagem que ela fez, estava bem e-girlzinha, eu amei. E aí a gente vem com a Fashion Girl da nossa temporada, que é a Melina Blay. Vocês vão ter que engolir. O look de pelúcia da Melina traz uma vibe Club Kid. Eu diria até que a digi-evolução espiritual do look que a Jujubee trouxe lá no All Stars 5 há uns 5 anos atrás. Foi isso. Ficou muito bonito, muito interessante, cheio de spikes, cheio de texturas, cheio de dimensões. Eu amei, de verdade, foi meu look favorito da noite. E se lançassem um Labubu da Melina Blay, até eu que não gosto de Labubu seria obrigada a pendurar na minha bolsa, porque tava assim, divino. Outra que eu também usaria de Labubu seria a Adora Black, porque ela trouxe um look assim que é gigantesco, não só no tamanho, mas também na qualidade. Eu amei esse look que ela trouxe, uma coisa meio coelhona, rosa, preto, vermelho. Lindo, lindo, lindo de morrer. Os jurados estavam babando por ela, eu estava babando por ela. E sinceramente, gente, se fosse qualquer outra pessoa, eu morreria de medo dessa pessoa ser engolida pelo look. Porque ele é literalmente gigantescamente grande. Mas a Adora sustentou. Ela sustentou. E se tivesse Labubu desse look dela, eu também compararia, mesmo sendo super contra Labubu. Agora, sobre a Desiree Beck, eu nem diria Labubu, mas sim um Delulu, sabe? Porque eu fiquei muito confusa quando eu vi a primeira vez. Eu acho que é o mesmo caso que eu tive com o look da Mercedes da semana passada, porque eu gostei do conceito, eu entendi a referência, mas a execução pra mim ficou meio mais ou menos, digamos assim. Eu precisei pausar, eu precisei analisar e eu precisei ouvir os comentários para poder desenvolver a minha própria opinião sobre esse look da Desiree. Porque no primeiro momento eu achei que ela tava parecendo com um gato, mas aí ela parece com uma coleira de cachorro. E aí eu entendo que é pra ser uma loba, mas ao mesmo tempo a maquiagem não tava ornando, sabe? Eu senti que a cara da Desiree tava muito chapada, tava faltando um pouco mais de contorno. Ou então fazer uma coisa um pouco mais canina pra poder casar com a ideia da loba. Me lembrou uma versão adulta e caricata dos mamíferos da Parmalat. E isso é um elogio, porque eu adoro os mamíferos da Parmalat. Mas essa coisinha do corpo peludinho e da cara de pessoa, realmente, gente, era pra ser um Labubu, virou um Delulu. Não deu muito certo, não, tá? Mas eu adorei o conceito.
adorei a ideia, palmas pra Desirê, só que realmente a execução pra mim que ficou um pouquinho... E pra fechar essa runway, temos a nossa queridíssima Melody Queen, que tava ali na intersecção entre a Ursa Polar e a Rainha das Neves, com um toquezinho ali de Paola Oliveira no desfile da Grande Rio. Ela trouxe ali um capacete que era a cara da ursa, então quando ela abaixava dava pra ver um ursinho todo bonitinho, e quando ela levantava era uma coroa, né, de Rainha das Neves. O look tava todo trabalhado na pelúcia branca, tinha ali umas pedrarias muito bonitas, só que eu tenho que dizer que me incomodou muito a posição dos dentes do urso quando ela abaixava o capuz. Porque dava pra entender que quando ela fazia assim, era pra formar uma coroa. Só que quando faz assim, parecia que o urso tinha levado, igual em desenho animado, que leva um tapa assim, de baixo pra cima, e o dente fica tudo pra frente. Ficou estranho. Mas o look tava lindo, ela tava belíssima, e foi isso. E se vocês querem sinceridade, é isso que eu venho servir pra vocês nesse momento, porque eu acredito muito que Ruby Knox e Belk deveriam ter ficado para ouvir as críticas dos jurados. Eu não engulo que elas tenham sido mandadas para o Untucked sem nem ouvir um parabéns, meninas, vocês arrasaram. Infelizmente não foi o melhor da noite, mas estamos muito felizes com as performances. Podem ir para o fundo do palco, sei lá o que a Greg poderia dizer nesse caso, mas eu acho que elas deveriam ter ficado. E vou além. Eu adorei a performance da Melody, mas eu sinto que quem era pra estar no top era a Belk. Achei que as críticas fizeram sentido com o que eu vi, embora, como eu disse, eu discorde um pouco dessa questão do top, né? E eu acho que a Desirê teve muitos elogios pela Xuxa Verde dela. A Bruna Braga tava super impressionada dela ter pego uma personagem que poderia dar errado. Sinceramente, gente, tinha tudo pra dar errado. E a Desirê foi lá, fez uma limonada bem verdinha pra gente. Adorei. Só que, mais uma vez, a edição estragando o programa. Porque, às vezes, elas estavam falando de algum assunto sério. Tava ali no meio das críticas. A Greg falando, porque talvez você não tenha ido tão bem hoje e tal. E quando cortava para as reações das queens, estava todo mundo gargalhando. Como se a maior piada da face da Terra já tivesse sido contada ali. Já no Untucked, dessa vez, não teve espaço pra gente sonsa. Não teve espaço pra gente sonsa. A gente vê ali a Desirê e a Melina super comemorando, né, o ótimo desempenho que tiveram, porque o win tava entre uma delas duas. E a Mercedes também já crava. Vai ser eu e a Adora no lip sync hoje. E ela também já tá num clima assim de despedida, agradecendo todo mundo pela parceria, pela temporada, pipipipopopó. E eu gosto muito disso, porque, como eu disse, não tem espaço pra gente sonsa. Elas já se resolvem ali, rola aquele momento, e a gente volta para a bancada dos jurados para ouvir um pouco mais das críticas e tentar desenhar ali quem é que vai levar o episódio pra casa. E aí a Bruna Braga, ela solta o que é o meu novo lema de vida, que é: enquanto você estiver ajoelhado, todo mundo vai parecer maior que você. Eu tomei aquilo ali pra mim. Eu sei que ela falou isso sobre a Dora, mas eu tomei pra mim. Eu tô com camiseta da Dora Delano, então é pra mim. Na hora de receber os resultados, a gente não vê nada muito assim imprevisível. A Desirê acaba levando, o que eu acho que pesou mais foi realmente a dificuldade do personagem que ela levou em relação ao da Melina. Mas eu tenho que dizer que eu já vi queens perderem desafios principais por causa de uma runway ruim. E eu achei que esse ia ser o caso da Desirê, mas ainda bem que não foi, porque o Snatch Game dela foi muito bom. Enquanto isso, a Melina meio que virou a nossa Jen do Brasil, porque, mais uma vez, ela tá ali, eu quero meu brush, quero ganhar, e é sempre safe. Mas, vem aí, Melina, a gente tem fé que vem aí o seu primeiro broche. Já do outro lado da moeda, que é o bottom, a gente vê a Poseidon sendo salva, o que eu já esperava. Afinal, eu não achei ela ruim, eu só achei ela um pouco meia boca, talvez eu não tenha entendido muito bem, porque eu não conheço a Júlia, mas ela não ia pro bottom, na minha opinião. Quem ia pro bottom, e quem foi de fato, Mercedes Vulcão, Adora Black, meu coração ficou do tamanho de uma miçanguinha
de um grãozinho de arroz. Talvez até menor que isso. E a música dessa semana foi Tombei, da Carol Conká, que foi um pouco, sabe, engraçado, já que a Carol Conká foi representada pela Melody no Snatch Game. E sinceramente, gente, eu não achei que foi um lip sync ruim. Eu só achei que realmente a música não combina com a vibe que a Mercedes queria trazer. E a Adora estava envolta em 750 rolos de pelúcia. Então ela não estava conseguindo se movimentar tanto. Mas ainda assim ela rodou mais o palco do que a Mercedes, que estava praticamente nua. A Mercedes ficou basicamente parada no mesmo ponto do palco o tempo todo. Tava aparecendo aquela sua tia que é mais animada, que se você vai fazer um churrasco com seus amigos, ela sempre é convidada e ela sempre é estrela da festa. Era a Mercedes naquele momento. Enquanto a Adora tava me lembrando a Kim Lip tendo que fazer a coreografia de Why Not vestida de coqueiro. Porque ela tava com uma roupa muito grande, muito pesada. E mais uma vez a edição sendo um problema, porque várias vezes eles mostraram a Greg fazendo sinal tipo, cadê o lip sync? Mas toda vez que a câmera focava na cara da Mercedes ou na cara da Adora, dava pra ver que as duas estavam com a letra na ponta da língua. Então eu não entendi o que a UAU tá tentando fazer a gente acreditar. Porque se eu tô vendo as meninas dublando perfeitamente, não faz sentido aparecer a Greg fazendo assim. Mas no fim das contas, gente, o meu cristal, Mercedes Vulcão, é eliminada do programa. Fiquei muito mal. Foi merecido? Foi merecido. Ela bombou no Snatch Game, ela bombou no look, bombou no lip sync, saiu. Mas eu sou tão apegada nela, eu tenho um carinho tão grande por ela, que eu não consigo evitar me sentir muito mal de ver ela saindo. Porém, ela tá pra lançar single. Então, se você, assim como eu, adorou conhecer a Mercedes Vulcão, fica a dica pra você passar lá no Spotify e fazer o pre-save de Amante Latina. Bem, meus amores, é isso por hoje. Muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora. E também ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Fica o convite também para deixar um comentário aqui para a gente continuar essa conversa rolando e dar uma olhada na descrição do vídeo, porque você vai encontrar ali as redes sociais das queens e as minhas também, para a gente continuar conversando sobre esse e muitos outros assuntos lá nas redes vizinhas. É isso, galera. Vejo vocês na próxima semana. Beijinhos e tchau!